Olá, alunos, tudo bem? Aqui é a professora Vivian e nós vamos dar início à nossa 12ª edição das nossas atividades não presenciais de Geografia. O lema da aula de hoje é Conhecer para Preservar. Hoje nós vamos tratar das diferentes paisagens brasileiras, sobre a dinâmica da natureza e as diferentes paisagens no Brasil. Nesse slide eu apresento três paisagens diferentes, três domínios morfoclimáticos diferentes. Primeiro, uma vista geral da Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro, que é o domínio de mares de morros. Depois, nós temos uma paisagem com as Vitórias Régias na Amazônia, que é o domínio amazônico. E, por fim, aqui uma casa numa cidade no Rio Grande do Sul, em Canela, que é um outro domínio morfoclimático, o domínio das pradarias. O Brasil, ele é um país de dimensões continentais. Se vocês observarem aqui ao lado, a gente tem um mapa da América do Sul e a gente observa que o Brasil, ele é o maior país da América do Sul, sendo que o Brasil é o quinto maior país do mundo. Então, na América, temos os Estados Unidos, que é um grande país, e o Brasil, né, também ocupando aqui a quinta posição, como os maiores países aqui da América. Canadá também. Então, o Brasil, devido à sua grande extensão, tanto de norte a sul, quanto de leste a oeste, ele tem uma grande diversidade social, cultural, política e econômica, tem grandes desafios ambientais e ele tem múltiplas paisagens. Então, diferente de outros países menores que têm apenas um bioma, um domínio morfoclimático, o Brasil ele tem vários. Então, ele tem vários tipos climáticos, eles têm vários bacias hidrográficas, várias formas de relevo predominando pelo território, e isso vai gerar uma multiplicidade, uma variedade de paisagens naturais. Devido à sua grande extensão territorial, o Brasil ele está em duas zonas climáticas. Ele está uma parte do Brasil que pega parte da região sul na zona temperada e o restante do país fica na zona intertropical. Então, o que a gente tem? A gente tem 4 zonas climáticas: a zona polar, a zona temperada e a zona tropical ou intertropical. O Brasil ele está em 2, né? Eu falei 4, 3 zonas, né, climáticas: polar, temperada e intertropical. O Brasil está na maior parte na área mais quente do globo, que é a parte entre os trópicos e o Equador, essa parte é a mais quente, e que tem mais incidência solar, e dependendo do relevo, dependendo da hidrografia, eu tenho aqui na zona intertropical um clima equatorial, uma região de um domínio morfoclimático amazônico que é extremamente úmido, e o outro domínio aqui na região nordeste que é extremamente seco. Então a gente vai ter no Brasil uma diversidade com relação ao clima. Além de ter uma diversidade com relação à sua posição geográfica no globo, de estar em 2 zonas climáticas, o Brasil também tem diversidade no relevo. Ou seja, das formas de relevo principais, a gente tem planaltos, planícies e depressões. Se for observar aqui pelo mapa, o que predomina no Brasil são os planaltos, que é esse marrom mais escuro. A parte mais rosada são as planícies. Aqui, ó, a gente vê a planície, que é a planície do Pantanal, que nós vamos falar bastante sobre o Pantanal hoje. Aqui a planície amazônica, as planícies litorâneas, né, que é onde a gente se encontra aqui no litoral, e, por fim, as depressões. Então, o Brasil ele tem uma variedade de relevo, e o relevo também contribui para a diversidade das paisagens, porque ele também vai influenciar no clima. Outra variedade que nós temos é a hidrografia. Então, nós temos uma rede hidrográfica também bastante diversificada. Então, a gente tem rios de todos os tipos.
Então, a ação das águas altera constantemente o relevo brasileiro. Então, o relevo brasileiro está sofrendo bastante desgaste em função da ação dessas águas. E o Brasil ele apresenta o maior conjunto de água doce do planeta. E está dividido em bacias e subbacias hidrográficas. Essa grande variedade do relevo que a gente viu, a gente vai ter o quê? Com grande variedade de relevo, com planaltos e com planícies, a gente vai ter rio de planalto, que são rios que têm mais corredeiras, que são mais utilizados para gerar energia elétrica, e rios de planícies, que são rios planos, que facilitam muito a navegação e a locomoção pelo território. Então, os rios de planalto, eles têm um elevado aproveitamento hidrelétrico. E os rios de planície, eles têm um aproveitamento para navegação. Além disso, como a gente viu que a gente tem uma variedade de clima, a gente tem rios que são caudalosos, que têm água durante o ano todo, por exemplo, na bacia do Rio Amazonas, na bacia do Rio Paraná, do Rio Paraguai, todos esses rios eles têm água durante todo o ano. Claro que existem os períodos de maior vazão e de menor vazão. Já no sertão nordestino, nós temos os rios chamados de rios intermitentes. Por quê? Nessa região aqui, ó, do Nordeste, a gente tem um clima semiárido, principalmente aqui no sertão nordestino. E aqui nós vamos ter rios intermitentes, que são aqueles rios que secam no período de seca. Mas a predominância dos rios brasileiros são rios perenes, ou seja, aqueles rios que não secam. Então, rios intermitentes são aqueles rios que secam no período de seca. E os rios perenes são aqueles que não secam mesmo nos períodos de seca. Então, o Brasil, nas nossas bacias hidrográficas, o que predomina são os rios perenes. Outro fator que influencia na variedade de vegetações, na variedade de paisagens naturais do Brasil, é o clima. Então, nós já vimos que o Brasil tem uma posição no globo que está em duas zonas climáticas, a zona intertropical e a zona temperada. Nós já vimos que devido à sua grande extensão territorial, a gente tem variados tipos de relevo, variada hidrografia, e agora a gente vai ver o clima. Então, o clima do Brasil também é extremamente variado. E isso ocorre por quê? Por causa da dimensão territorial do Brasil. Então, tanto a dimensão norte, sul, quanto a dimensão leste e oeste. Então, a gente tem regiões muito próximas à linha do Equador, que são as áreas mais quentes do globo, e regiões próximas ao Trópico de Capricórnio, que a gente tem regiões de clima subtropical, de clima com temperaturas mais amenas. E essa diferenciação de clima, de relevo, de hidrografia, vai gerar uma paisagem natural diferenciada. Então, o Brasil não tem uma única paisagem natural, pelo contrário, tem várias paisagens. No entanto, todas essas paisagens, todos esses locais, eles estão interligados, porque o regime de chuvas, muitas vezes, depende de um outro domínio morfoclimático. A nascente dos rios que chegam num determinado bioma, nascem às vezes num outro bioma e chegam num outro domínio morfoclimático. Então, por mais extensos esses domínios, essas paisagens, elas se interrelacionam sempre. Então, tenham isso em mente. Então, os climas do Brasil. Então, devido ao vasto território, como eu já falei, o Brasil ele tem diferentes tipos climáticos. Então, a gente vai ter três tipos de climas gerais, né? Um clima equatorial, um clima tropical e um clima temperado. Devido ao relevo, a gente vai ter circulação de diferentes massas de ar. Então, vou ter massas de ar que vêm da parte do continente, eu vou ter massas de ar que vêm do Atlântico, massas mais úmidas, eu tenho massas extremamente geladas que vêm lá do Polo Norte, e massas que também vêm aqui, ó, do Equador, da linha do Equador, aqui do Caribe, né? Massas de ar úmidas mais quentes. Então, eu tenho aqui, ó, na região norte do Brasil, o clima equatorial. Na região sul do Brasil, um clima subtropical. Todo o litoral aqui, ó, acima do Trópico de Capricórnio, pegando toda a região sudeste e região nordeste, temos o tropical litorâneo.
No interior do Nordeste, nós temos o tropical semiárido. Também temos um tropical de altitude, que pega aqui ó, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, que tem uma diferença de clima, um clima mais ameno por conta da altitude, em relação com o relevo. E o interior aqui do Brasil, ó, que pega a região centro-oeste, que nós vamos falar hoje, grande parte da centro-oeste, um clima tropical típico, que é chamado de tropical típico. Então, nós temos variedades climáticas no Brasil. Né? Então, aqui nós temos 6 tipos climáticos diferentes, e isso vai se refletir numa diversidade. Diante dessa diversidade de clima, de relevo, de hidrografia, nós vamos ter diferentes domínios naturais no Brasil. Então, os elementos naturais distribuídos pelo território brasileiro formam paisagens que podem ser agrupadas em grandes domínios morfoclimáticos. O que é esse domínio morfoclimático? É quando eu integro diferentes elementos naturais, os elementos naturais que a gente acabou de ver, clima, relevo, hidrografia, vai gerar uma paisagem. E essa paisagem ela é denominada de domínio morfoclimático. E o Brasil tem 6 domínios morfoclimáticos: o Cerrado, o domínio do Cerrado, o domínio amazônico, o domínio da Caatinga, o domínio das Araucárias, o domínio das Pradarias e mares de morros. Então aqui ó, no mapa vocês conseguem observar o verdinho, número 1 é o domínio amazônico, né, dominado pela floresta pluvial, pela floresta amazônica. O domínio 2 é o domínio do Cerrado, que fica aqui bem no interior do Brasil, que é esse rosinha aqui. Pega bem a região centro-oeste, uma partezinha da região norte e uma parte da região nordeste. Depois nós temos o domínio de mares de morros, o domínio que pega o litoral, que era o domínio dominado pela Mata Atlântica, né, tão devastada. Então, esse aqui é o domínio de mares de morros. Depois nós temos um quarto domínio, que é o domínio da Caatinga, que é um bioma bem brasileiro, né? A Caatinga, que nós vamos falar bastante da Caatinga quando a gente falar mais da região Nordeste. Número 5, aqui na região sul do Brasil, o domínio das Araucárias, que hoje em dia, né, já está completamente devastada. A árvore da araucária, o pinheiro do Paraná, é uma árvore que está em extinção, mas esse era é o domínio das araucárias. O sexto, das pradarias, aqui no Rio Grande do Sul, que é o Pampa Gaúcho, que a gente já falou quando a gente estudou a região sul. E as faixas de transição. Quando sai de um bioma para o outro, existe o quê? Uma faixa de transição, uma região onde as vegetações meio que se misturam. E uma faixa de transição que é um destaque, que é um bioma super importante, é o Pantanal, que nós vamos falar, e já estamos ouvindo falar bastante sobre as queimadas no Pantanal, e é sobre ele o tema principal da aula de hoje. O domínio amazônico. Ele abrange as planícies, as terras baixas e as depressões na região amazônica, no norte do Brasil. Esse domínio ele tem uma grande biodiversidade, o clima é equatorial, eu tenho elevadas temperaturas e muita pluviosidade, muita chuva. Então, o que eu tenho nesse domínio? Eu tenho uma elevada quantidade de matéria orgânica, que é o que nutre a própria floresta. E a floresta amazônica ela está dividida em níveis. Isso a gente vai estudar melhor quando a gente falar da região norte. Mas saibam que a Amazônia ela não é uma vegetação totalmente uniforme. Eu tenho 3 conjuntos diferenciados. No entanto, o que aconteceu com a floresta amazônica no ano, principalmente agora nesses últimos anos, de 2019 para cá? Expansão urbana e atividade agrícola e mineradora que tem provocado graves consequências na paisagem, substituindo a cobertura vegetal original por pastagens, por cidades ou por projetos de mineração. Então aqui eu tenho 2 imagens, uma da floresta, né, com seus rios, a floresta densa, bonita, sem devastação. Logo abaixo, uma imagem recente de 2019, onde eu já consigo perceber fogo, fumaça das queimadas
que aconteceram em 2019, que estão provocando graves consequências tanto para o domínio amazônico como para outros domínios. O desmatamento para plantio de soja, para pastagem. Então, esse é um domínio que está sofrendo muito com a devastação. Vamos falar um pouquinho de uns acontecimentos do ano passado. Então, no ano passado, no dia 10 de agosto de 2019, ele ficou conhecido como Dia do Fogo. Esse dia ele foi combinado, né, nas redes sociais, veio a público, é um fato notório, né, um fato que foi amplamente divulgado, que produtores rurais da região norte do país teriam iniciado um movimento conjunto para incendiar pontos da floresta. E no dia 11 de agosto, o estado do Amazonas declarou estado de emergência e calamidade pública por conta das queimadas. Isso aconteceu no ano passado, em 2019, foi amplamente divulgado, discutido, e hoje nós estamos começando a perceber, praticamente um ano depois, o resultado e as consequências ambientais dessas queimadas que começaram principalmente no ano passado. Então, o desmatamento e as queimadas, elas causam severos impactos sobre a perda da biodiversidade, provoca a exposição do solo à erosão, e promove a perda das funções ecológicas das florestas no ciclo da água. A floresta amazônica é o grande responsável pelas chuvas no Brasil. Tanto as chuvas no centro-oeste, como as chuvas no sudeste, como as chuvas no sul. Existe uma espécie de rios voadores, né, que é formado pela evaporação da floresta, que formam grandes nuvens de chuva, que levam chuvas tanto para o centro-oeste, como para o sudeste, como para o sul do Brasil. Então, quando eu desmato a floresta amazônica, eu perco principalmente esses rios voadores. E aí, o que eu vou ter em outras regiões do Brasil? Seca. E é isso que nós estamos vivenciando agora em 2020 e que nós vamos falar bastante nessa videoaula. O domínio do cerrado. O domínio do cerrado, ele ocupa a área central do Brasil, como a gente viu. Ele é de um clima mais tropical. E esse clima e esse domínio, ele tem só duas estações, uma estação seca e uma estação chuvosa bem definidas. Então, o cerrado, ele é uma vegetação de planalto, ela é uma vegetação de um lugar mais plano, com uma vegetação mais esparsa, né, com arbustos, não é uma vegetação muito densa como é a floresta amazônica. E o cerrado, ele tem intensa ocupação humana nos últimos 40 anos, com muitos projetos agropecuários, como é uma terra plana, com pouca vegetação, muitas, né, pessoas acabaram utilizando essa região como um grande projeto para agricultura. Então, planta-se muito na região do cerrado, planta-se muita soja. Então, acaba tirando a vegetação natural do cerrado para plantar soja. Então, em 2009, cerca de 52,1% das queimadas ocorreram na Amazônia e 30,3% no cerrado. Então, o cerrado é outro domínio do Brasil que sofre com as queimadas, também para a expansão da fronteira agrícola. Então, aqui eu tenho uma imagem do Mato Grosso, uma parte de cerrado, do Mato Grosso preservado, e aqui outra imagem de 2019 com as queimadas no cerrado. Então, o que acontece? Como eu tenho uma estação seca e uma estação chuvosa, muitas dessas queimadas que acontecem, né, pelos agricultores, pelos ribeirinhos, que às vezes, para o plantio, acabam perdendo o controle. Então, é de extrema importância que exista fiscalização, que essas queimadas sejam legais, que tenham controle, que tenham uma ação efetiva dos órgãos ambientais brasileiros para preservar esses biomas, né? Para preservar esses domínios, e a gente não está vendo isso nos últimos anos. Um outro domínio brasileiro, o domínio de mares de morros. Esse domínio, ele ocupava originalmente todas as cadeias de morros e serras do litoral brasileiro. Quem era a mata que predominava aqui? A Mata Atlântica.
E essa mata já foi quase que totalmente destruída. Hoje eu só tenho 7% da cobertura original. Então, o Brasil, né, tem um histórico de devastação dos domínios naturais. Então, tudo que eu tinha de Mata Atlântica, hoje eu só tenho 7%. Então, essa vegetação já foi destruída. Para quê? Para ocupação, principalmente pela ocupação urbana. As grandes cidades brasileiras, as capitais brasileiras, são todas localizadas no litoral do Brasil, a grande maioria, e todas elas devastaram esse domínio, essa área que era de Mata Atlântica. Então, a gente tem aqui uma imagem no interior de São Paulo, Ubatuba, onde eu posso ver a Mata Atlântica ainda, né, preservada, e aqui uma vista da metrópole de São Paulo, aonde eu já não tenho mais a floresta, né, onde eu já não tenho mais a mata original, onde a ocupação urbana já eliminou grande parte dessa cobertura vegetal. Então, o Brasil ele tem um histórico de destruição. A Mata Atlântica é uma mata que já foi destruída, que provavelmente a gente não vai ter uma recuperação de 100% dessa mata. E agora a gente está vendo uma destruição grande de outros domínios. Então, a gente precisa conhecer, entender a importância desses domínios para a gente começar a lutar pela preservação desses domínios. O domínio da Caatinga é um domínio que fica no semiárido nordestino. Então, esse domínio, ele tem uma vegetação esparsa, adaptada ao regime, né, adaptada à escassez de chuvas. É uma região que sofre com os períodos de seca, com os rios intermitentes, que favorece, né, que tem um processo ali histórico de migrações. Mas esse é um domínio que a gente vai falar bastante sobre ele, mais especificamente, com mais as características, quando a gente estiver falando sobre a região Nordeste. Mas é importante que a gente entenda que existe no clima semiárido uma outro tipo de vegetação, que é a vegetação da caatinga, que é uma vegetação tipicamente brasileira. Domínio das araucárias, outro domínio, assim como a Mata Atlântica, que foi totalmente devastado e destruído pela ocupação urbana. Então, ele ocupava originalmente as áreas mais elevadas dos planaltos e serras do sul do Brasil, atingindo também São Paulo e Minas Gerais. Atualmente restam apenas de 1 a 3% da extensão original das florestas de araucária, que cobria um território estimado de 20 milhões de hectares. Esse domínio ele está relacionado com o clima subtropical, um relevo de planalto, e existia nesse domínio uma formação esparsa e homogênea com predomínio do pinheiro do Paraná, que é a araucária, que é uma árvore hoje em processo de extinção. O que aconteceu? A ocupação urbana, a retirada da madeira, principalmente da araucária, para a fabricação de móveis, e também a expansão agrícola colaborou para quê? Para a destruição desse domínio, que é o domínio das araucárias. Então, nós temos aqui uma imagem do pinheiro do Paraná, ou da araucária, que é essa árvore aqui, a árvore da pinha, a árvore do pinhão, uma imagem de Gramado, e aqui casebres aqui em meio ao domínio das araucárias. O domínio das pradarias é esse domínio dos campos, né? O domínio dos campos que é uma vegetação, o domínio da região sul do Brasil. Esse domínio favoreceu o quê? É um domínio de pastagens naturais e é o que favoreceu a criação de gado. Então, se o sul ele era um destaque na criação de gado extensiva, né, de criação de gado solto, é porque ali eu tenho um relevo e uma vegetação natural que favoreceu essa atividade econômica. Então, é uma vegetação rasteira ou de gramíneas, também chamada de campos, relacionadas ao clima subtropical. Então, ocupa as coxilhas do sul do Brasil e uma parte das planícies litorâneas, e é uma formação frágil com facilidade para o aproveitamento agropecuário. Só que o problema desse solo é que esse solo das pradarias, ele não é um solo rico em nutrientes. Ele é um solo que, se for utilizado como o uso de agrícola, com grandes plantações e replantações, esse solo tem a tendência de arenização, de arenizar e virar um deserto. Então, é um domínio bastante frágil. Além dos domínios naturais, como a gente falou, nós temos as faixas de transição.
As principais faixas de transição são o agreste, que a gente vai falar no Nordeste, quando a gente for falar mais da região Nordeste, mas a gente tem duas grandes faixas de transição, que é o Pantanal e a Mata dos Cocais. O Pantanal é uma paisagem que se modifica no período das chuvas, quando as terras mais baixas ficam inundadas, abrigando o deslocamento de animais e de pessoas para regiões mais altas. E a Mata dos Cocais, que ela caracteriza por duas espécies de palmeiras, a do babaçu e a da carnaúba, que fica na região entre a região Nordeste e a região Norte do Brasil. Mas agora nós vamos dar um destaque para essa faixa de transição que é o Pantanal, com essa imagem aqui, porque o Pantanal está em chamas desde janeiro de 2020. O que está acontecendo com esse bioma, com essa faixa de transição? Por que o Pantanal está pegando fogo desde janeiro deste ano? Bom, o Pantanal, ele fica na região centro-oeste, mais precisamente nos estados do Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. Esse bioma ele também se estende pela Bolívia e pelo Paraguai, mas a maior parte desse bioma está aqui no território brasileiro. Como nós já vimos, o Pantanal ele tem duas estações, uma estação seca e uma estação chuvosa. A estação seca, ela vai de março até outubro, e as cheias do Pantanal, elas começam em novembro e vão até março. O que acontece? O Pantanal ele está em chamas desde janeiro, ou seja, o período de cheias que era para ter durado até março, ele foi muito mais curto. O Pantanal de 2019 para 2020, ele teve uma das piores secas dos últimos 47 anos. Então, a média de chuva, a planície ela não alagou. E por que isso aconteceu? Então, dados da Embrapa apontam que o volume de chuvas na bacia pantaneira de outubro do ano passado até março de 2020, que é considerado período chuvoso, foi considerado 40% menor que a média dos anos anteriores. Então, nós já temos um problema aqui. Não choveu no Pantanal o que costumava chover nos anos anteriores. Por que não está chovendo no Pantanal? Por que esse último período de cheias, que era para ter iniciado em novembro do ano passado e ter terminado em março desse ano, foi muito menor, né? Foi 40% menor. Então, um dos fatores relacionados à falta de chuva no Pantanal e em outros biomas brasileiros, como o Cerrado, é a degradação da Amazônia. Então, entendam como é importante a gente conhecer os domínios morfoclimáticos e ver como um bioma, como um domínio está relacionado ao outro. Então, o desmatamento que aconteceu em 2009 lá na Amazônia, agora em 2020 está se refletindo no Pantanal. Por quê? Gerou um período de secas na região do Pantanal e esse período de seca fez com que hoje o Pantanal esteja vivendo uma das piores queimadas, um dos piores momentos desse bioma. Então, no primeiro semestre de 2020, foram registrados 3 milhões de quilômetros quadrados de áreas sob alerta de desmatamento na Amazônia. Maior número num período dos últimos 5 anos. Então, a Amazônia ela está sendo desmatada. Né? Estão tirando a vegetação da Amazônia. E esse dado é um dado do INPE, de um órgão governamental. Então, o crescente desmatamento da Amazônia, ela afeta o que eu já falei para vocês, que são os rios voadores. A floresta, ela gera umidade e ela gera chuva para as regiões centro-oeste, sudeste, sul e sul, com os chamados rios voadores. O que acontece? Esses rios voadores que saem da Amazônia, eles não se dispersam do território nacional por conta da Cordilheira dos Andes. Então, a Cordilheira dos Andes ela forma uma barreira que faz com que essa umidade desça lá da região norte e atinja mais regiões da América do Sul. Então, ele desce toda essa umidade da floresta amazônica, que não está restrita ao território brasileiro. Então, toda essa umidade da floresta amazônica, ela é direcionada em direção às regiões da América do Sul. Então, ela desce em direção ao sul. Então, a Amazônia, ela dá vida a praticamente todos os biomas
do Brasil, todos os biomas do continente americano, do continente da América do Sul, incluindo o Pantanal. Então, à medida que eu vou retirando a floresta vai diminuindo e perdendo suas funções ecológicas. E esse serviço ambiental de gerar umidade, de levar chuva para outras regiões do Brasil, acaba se perdendo. Então, o que, que acontece? O Pantanal ele é uma planície inundável. Então, o Rio Paraguai, que é o principal rio, ele nasce no Cerrado. E o Cerrado, ele também tem um regime de chuvas ligado à Amazônia. Então, a partir do momento que a floresta amazônica não consegue, através de seus rios voadores, levar chuva para o Cerrado, o Rio Paraguai ele também está muito abaixo da média. Então, o Rio Paraguai, que nas cheias podia chegar a 5 metros, nesse ano ele só chegou a 2 metros. Então, ele não alagou uma grande porção, uma grande área do Pantanal. Então, o Pantanal ele ficou seco. E aí, à medida que foram sendo realizadas queimadas ilegais no Pantanal, o fogo encontrou um lugar, um ambiente que antes era úmido e agora está extremamente seco, e o fogo acabou se alastrando. E esse fogo está queimando o Pantanal desde janeiro desse ano. Nós já estamos em setembro e a situação continua a mesma. Então, são 9 meses de fogo. E o problema é que demorou muito para realizar uma força-tarefa para combater o fogo no Pantanal. E o fogo, segundo os últimos relatos, o fogo ele está se alastrando e não existe mais como controlá-lo. Então eles estão agora, os brigadistas, a Força Nacional, eles estão tentando controlar para que o fogo não atinja casas, pousadas, mas a floresta, o Pantanal está sendo extremamente. Eu vou finalizar essa aula trazendo de novo o nosso tema, o nosso lema inicial, que era conhecer para preservar. O que nós vimos hoje? Nós vimos que, devido à grande extensão territorial, à variedade de clima, à variedade de relevo, à variedade hidrográfica, o Brasil tem diferentes paisagens, diferentes domínios morfoclimáticos, que é a junção desses elementos. O que a gente percebeu? Que os domínios morfoclimáticos, embora tenham características diferenciadas, eles estão interligados. O domínio amazônico, o domínio do Cerrado, o domínio do Pantanal, todos os domínios, um precisa do outro para ter o seu equilíbrio ambiental. Hoje, o Pantanal ele está em chamas porque outros domínios não foram preservados, principalmente o domínio amazônico e o domínio do Cerrado. Então, quando a gente desmatou a floresta amazônica, a gente não está destruindo apenas a floresta amazônica, a gente está destruindo o Cerrado, a gente está destruindo o Pantanal, e em breve todo o Brasil vai começar a sentir as consequências desse desmatamento. Por quê? Algumas semanas aqui no sul a gente já teve uma chuva escura, que estava trazendo o quê? A fuligem das queimadas no centro-oeste. Então, essa chuva escura, essa chuva ácida, prejudica a agricultura, prejudica os rios, prejudica a vida das pessoas. O sudeste do Brasil, São Paulo, já está tendo problemas respiratórios por conta da fuligem das fumaças. Então, as consequências de uma devastação lá no norte do Brasil, embora esteja longe do nosso território, chega até nós de uma maneira direta e indireta. Então, nós precisamos conhecer o Brasil, conhecer esses domínios morfoclimáticos e entender a necessidade de preservar esses ambientes, para que a gente não tenha que falar novamente, falar da Amazônia, do Cerrado e do Pantanal, como a gente falou hoje da Mata Atlântica, que já praticamente não existe, e do domínio das araucárias também, que é um domínio que praticamente deixou de existir no Brasil. Fiquem bem e fiquem em casa.